Opa! Fala, André, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, meu jovem? Como é que estamos? Tranquilo, tá me escutando bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você também tá me escutando bem? Tranquilo, a imagem tá boa, tá muito boa então. Ô, André, obrigado por você estar participando aqui com a gente da nossa live, onde você vai contar a sua carreira, suas experiências aqui pra gente. A galera gosta muito de você. Muito obrigado mesmo, viu, André? Tô à disposição, vamos lá, vamos conversar. Galera, vocês já podem mandar suas perguntas para o André Henning, que ele irá responder no decorrer da live, tá certo? O Moraes já está por aqui, a Nadson também já está por aqui, Pedro também já está por aqui, galera toda em peso entrando. André, deixa eu começar, vou te confessar logo aqui uma coisa, que tem 3 narrações suas que eu gosto bastante. Uma, a primeira é a narração que você fez no jogo do Wolfsburg e Real Madrid, aquele 3-0 no Santiago Bernabéu, onde o Ronaldo fez um hat-trick, 3 gols. Eu me lembro que quando saiu o terceiro gol do Cristiano Ronaldo, eu joguei cadeira pro alto. O meu primo Matheus, que é muito seu fã, depois você manda um abraço pra ele, gritou muito. Aquele gol do Neymar também, na final contra a Juventus, que eu gosto muito. Aquela final de Copa do Nordeste, onde o Edgar Júnior fez um gol de cavadinha contra o Sport. Enfim, André, essas 3 narrações são muito marcantes pra mim, viu? Pô, obrigado mesmo. Eu sei que vocês têm um perfil aí que fala dos narradores e sempre colocam as narrações aí e dão moral pra gente. A narração ela fica marcada mesmo na mente de um torcedor, de alguém que gosta de televisão, de alguém que gosta de narração, de alguém que gosta de futebol, de outros esportes. Eu também lembro narrações históricas que eu nunca esqueci, então eu entendo bem, porque eu já estive aí desse lado também. É bem legal quando você faz uma narração que fica assim marcada pro telespectador, enfim. Então, pô, fico feliz aí, obrigado. Tamo junto, André. Vamos começar falando da sua carreira. Como era o André na infância? Se o André já gostava de esportes? Eu vi que na entrevista você nasceu em Guarulhos, mas você foi morar na Bahia, foi isso? Não, na verdade eu morei em vários lugares, porque meu pai era correspondente internacional, então eu morei fora, morei na Inglaterra, morei na Alemanha, morei tal, e aí quando eu tinha mais ou menos os meus 8 anos de idade e tal, a gente foi pra Bahia pela primeira vez, pra Salvador. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei, primeiro jogava futebol, como todo mundo, depois joguei bastante basquete, foi o esporte que eu mais joguei. Quando eu morei nos Estados Unidos, joguei um tempo vôlei, mas joguei tênis, nadei, fiz de tudo. Aproveitei bastante na rua, surfei, peguei onda. Então eu aproveitei bastante. Sempre fui apaixonado por esporte, sempre tive alguma relação com esporte. O pessoal que não sabe, o pai do André Henning é o grande Hermano Henning, que passou muitos anos na Globo, no SBT. E André, é verdade que você pedia para narrar os jogos? Pedia para ele narrar os jogos lá na rádio? É verdade isso? Na verdade na TV onde ele trabalhava, lá na TV Aratu em Salvador, eles filmavam os jogos para poder passar os gols na programação, e às vezes quando eu ia lá trabalhar com ele, eu pedia para eles colocarem numa ilha de edição, colocar algum jogo lá e deixar rolando. Eu entrava na cabine de gravação, na cabine de off, que a gente chama, e entrava lá e ficava narrando, ficava vendo o jogo e narrando sozinho ali. Eles me deixavam lá acho que para ganhar tempo, para não ficar enchendo o saco do meu pai. E aí eu ficava lá, 1 hora e meia narrando jogo de futebol, qualquer jogo que fosse, eles colocavam lá para mim e eu ficava narrando. Eu passava meu tempo narrando futebol. Isso lá e em casa também. Em casa também narrei muito jogo sozinho, eu anotava num caderno a escalação. Quando passava futebol na televisão, né? Não é que nem agora que você vê jogo, você liga a televisão, tá passando algum jogo, ou você entra no YouTube, ou você entra naquela época você tinha que esperar passar na televisão. Então quando tinha algum jogo que passasse na televisão, eu também narrava. Eu gostava de ficar narrando sozinho. Quando não tinha jogo na televisão, eu criava os jogos de botão e eu mesmo narrava, como qualquer garoto, assim, na minha época, né? Hoje vocês têm diferença, porque vocês têm o videogame, vocês têm outras coisas. Mas na minha época a gente criava as coisas para narrar. E é verdade que você narrou todos os jogos da Copa de 86? Todos eu não sei, mas eu narrei bastante, porque eu estudava
eu estudava, né, nessa época, do colégio e tal, chegava do colégio e passava a tarde vendo os jogos na televisão e narrando. Eu tinha um caderno e um gravador, e aí eu só não tinha muitas fitas, naquela época era fita cassete ainda. Então eu narrava, terminava o tempo de jogo, eu virava ao lado da fita, narrava de novo, e narrava, aí acabava a pilha do gravador, pedia pro meu pai mais pilha, enfim. Mas foi uma Copa que foi a primeira Copa assim, que eu consegui acompanhar bem de perto. 82 eu era muito novo, tinha lá 6, 7 anos de idade. Então 82 eu lembro só flashes, mas 86 não. 86 eu lembro da Copa com clareza e narrei vários jogos daquela Copa. Vamos passar um pouco, adiantar um pouco os anos. Conta pra gente como foi o começo da sua carreira. Você começou na Rádio Metrópolis, na Bahia, foi verdade isso? Na verdade eu comecei na rádio que hoje chama Rádio Metrópole, né? Chamava Rádio Cidade. Mas comecei não como narrador, nem como repórter. Eu comecei apresentando a parte esportiva do noticiário que tinha. Tinha o noticiário, um programa de rádio, né? O Jornal da Cidade. E aí precisava de alguém para fazer a parte de esportes. Falar, olha, o Bahia, o Vitória, enfim, o esporte local, o esporte nacional. E aí eu recebi um convite do dono da rádio, do filho do dono da rádio, que me chamou um dia. Ele já me conheceu do colégio, a gente era colega de colégio. E aí ele me chamou e falou, meu pai tá precisando de alguém lá para falar de esporte na rádio, você não quer ir lá? Aí fui lá, fiz um teste e fiquei. E aí minha carreira começou, aí eu fiquei lá algum tempo, depois vim para São Paulo, aí comecei no rádio de São Paulo, ainda como repórter, e aí a minha carreira, ela enfim, decolou. Mas eu começo como um radialista normal na Rádio Cidade, hoje Rádio Metrópole de Salvador. Tá travando demais aqui a imagem, André, mas vamos seguir por aqui. Me conta aí qual foi a maior dificuldade que você passou no começo da sua carreira. Você sabe que em todas as profissões, lá no começo tem uma dificuldade. Qual foi a sua maior dificuldade no começo da sua carreira? Cara, assim, eu não posso reclamar de dificuldade, não. Para mim, o que mais me atrapalhou no começo foi conciliar a faculdade com o trabalho, porque você, quando tem uma chance de entrar no mercado, seja numa rádio, num jornal, numa televisão, você tem que agarrar aquela chance, porque não é todo dia que você consegue. Então eu não podia largar uma oportunidade, e o espaço para mim na rádio só crescia. Então comecei fazendo o Jornal da Manhã, aí virou o Jornal da Noite também, aí a gente criou um jornal na hora do almoço. Então eu ia de manhã cedo para a rádio, de lá ia para as aulas da manhã na faculdade, da faculdade voltava para a rádio para o Jornal do Almoço, aí eu ia de novo para as aulas da tarde na faculdade, voltava para o Jornal da Noite, e era isso sem parar, era isso todo dia. Então a maior dificuldade foi conseguir conciliar, e por conta disso eu não fiz uma boa faculdade, eu não aproveitei a faculdade como eu deveria, como eu queria. Eu acabei que eu fui passando, fui fazendo, cumprindo as matérias, mas sem ter o envolvimento que eu poderia ter tido. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Além de entrar. Entrar é difícil. Isso eu vejo todo mundo passando. Foi difícil para entrar. Em Salvador nem tanto, porque me ligaram. Eu tinha sorte do meu amigo me ligar. Mas depois, aqui em São Paulo, sim. Porque você não tem muito espaço, tem muita gente se formando todos os anos, mas não tem muito emprego para todo mundo. Então, cara, você tem que encontrar a sua chance. Na hora que encontra a chance, aí é com você, e aí você tem que ir vencendo as dificuldades. Vai ter gente mais experiente que está lá e que vê um cara novo chegando, e se você começa a crescer, o cara vai te olhar e vai tentar te... Não todos, né, evidentemente, mas tem gente que vai tentar te empurrar para baixo, tem gente que vai tentar impedir o seu crescimento, como em qualquer profissão. Então, são as dificuldades normais de dia a dia. Mas o que eu sempre falo para todo mundo é: esteja preparado. Oportunidade, ela vai aparecer quando você menos espera. Então, esteja preparado
porque uma hora acontece. Isso aí, muito bacana, André. Deixa eu dar aqui uma passada pela galera, que a galera tá te elogiando bastante aqui. Ó. O Wilson tá dizendo que você é o melhor narrador do mundo. O Matheus Vinícius também está por aqui. Ele diz que você é um mito, narra muito e é seu fã. Obrigado. O Thierry Gordon também está por aqui. A galera toda está por aqui. Tem um fã-clube do Felipe Prió que está por aqui. Você fez sucesso no BBB, hein, André? Comentando lá no Twitter. Observei, hein? Não, mas foi só uma brincadeira. Foi só para passar o tempo aí que a gente estava no início da quarentena. E aí a gente achava que fosse um pouquinho mais rápido a quarentena, né? Então, aí surgiu naturalmente e a gente começou a achar aquilo legal. Mas acabou, né? Passou. Agora já era. Deixa eu te falar ainda, falando sobre o Big Brother, os robôs tiraram o Priol, você sabe, né? Eu achei meio esquisito também, mas tem robô pra tudo, tem robô votando em tudo, tem robô enchendo o saco, tem robô espalhando notícia ruim, notícia mentirosa, tem robô fazendo quase tudo hoje, então tem que tomar cuidado mesmo. Bom, André, você falou em uma entrevista que não acompanhava muito Fórmula 1 e não assistia muito Fórmula 1, e você começou narrando Fórmula 1 no começo da sua carreira. Conta isso aí pra gente. Foi a primeira narração que eu fiz, foi de Fórmula 1. Um grande prêmio qualquer, que eu não vou me lembrar qual. Seria num domingo de manhã. E no sábado à noite, o meu chefe me ligou, o Éder Luiz, e falou, olha, o narrador de amanhã, ele teve um problema, ele não vai conseguir narrar. Eu queria que você narrasse. Você conhece Fórmula 1? Falei, conheço. Naquela época, eu até gostava ainda de Fórmula 1. Não é que eu não goste de Fórmula 1, eu não gosto da Fórmula 1 como ela é hoje. Com muita disparidade entre as equipes, com muito jogo de equipe. Na primeira prova do ano já tem nego fazendo jogo de equipe. Então eu não gosto de como é há algum tempo a Fórmula 1. Mas nessa época eu não acompanhava mesmo. Mas eu sabia mais ou menos. E aí ele falou, então tá bom, então amanhã vai lá na rádio e narra. Aí eu me preparei, passei a noite em claro, me preparando, sabendo quem estava em qual equipe. Eu conhecia a Fórmula 1, mas não sabia quem eram os pilotos da Ferrari, quem eram os pilotos da McLaren, quem eram os pilotos da Williams. E aí eu parei, estudei, fiz as minhas anotações todas, as cores dos capacetes, tal, fui e narrei. Terminou a prova, ele me chamou e falou, continue narrando. Aí eu continuei, fiz a temporada toda e mais uma temporada. E assim começou a minha carreira de narrador, narrando Fórmula 1. Foi o Éder Luiz que levou você para a Transamérica, foi, André? Na verdade, o Éder Luiz, ele era o meu chefe na Band FM, a equipe era dele. A equipe de esportes da Band FM era do Éder Luiz. A gente ficou lá 5 anos, 97, 98, 99, 2000 Não, 4 anos, 97, 98, 99, 2000. Aí a gente muda para a Transamérica em 2001. Ou 2002. Eu acho que foram 5 anos, a gente muda em 2002. Enfim, a gente na virada ali, Mas ele vai com a equipe toda. Ele traz a equipe toda da Band FM e vai para a Transamérica. Então foi ele quem eu só trabalhei no rádio de São Paulo com ele. Você lembra o primeiro jogo que você fez lá? Lembro, como repórter foi Santos e Araçatuba em 97, e como narrador foi Guarani e Santos em 2004. 2004. Então foi um ano bastante proveitoso para você trocou de rádio, enfim. Você tinha como inspiração o Éder Luiz também ou não? Sim, claro. O Éder, eu fiz muito jogo com ele quando repórter. Então eu ouvi muito o Éder, né? Eu ouvia um jogo completo do Éder pelo menos 2 vezes por semana. Às vezes 3 vezes por semana. Então eu aprendi muito com o Éder e passei claro, tê-lo como uma referência. O Éder é um cara que é um baita narrador de vários esportes. É um dos top que nós temos e eu aprendi muito com ele, tive ele como referência, é um ídolo, sem dúvida, sem dúvida. E a sua primeira Copa do Mundo, André? Conta pra gente como foi a emoção de trabalhar na sua primeira Copa do Mundo,
Foi pela Transamérica isso também? Foi em 2002, a Copa do Mundo da Coreia e do Japão, eu como repórter ainda, cobrindo seleção brasileira, estava na cobertura das eliminatórias, enfim, do Brasil se classificando. Era uma seleção que eu conhecia muita gente, porque tinham muitos do Palmeiras, que era o clube que eu cobria como setorista. Então tinha o Filipão, tinha toda a comissão técnica praticamente que era do Palmeiras, que eu conhecia todo mundo muito bem. Tinham vários jogadores, tinha Luizão, que tinha passado pelo Palmeiras e pelo Corinthians, tinha o Júnior, lateral esquerdo, tinha Roque Júnior, tinha muitos jogadores de São Paulo que eu cobria Palmeiras, mas fazia muito jogo dos outros clubes. Então daqui de São Paulo tinha os 3 goleiros, Dida, Marcos e Cafu, Belete, Dida, Marcos e Rogério Ceni. Laterais, Cafu e Belete. Tinha na zaga Roque Júnior, Edmilson. Na lateral esquerda, Júnior. Roberto Carlos, que era do Palmeiras. Aí no meio campo você tem Kaká, que era garoto ainda, mas estava lá. Você tinha o próprio Rivaldo, Denilson, Luizão, Edilson, Vampeta. Tinha um monte de jogador aqui que a gente conhecia no dia a dia. Então foi uma Copa muito legal de cobrir, não só pelo título, mas também pelo grupo de pessoas. Foi uma cobertura de relacionamento muito fácil, muito, muito tranquila. Foi acho que a relação mais tranquila que existiu entre imprensa e jogadores e comissão técnica foi a Copa de 2002. Copa cansativa por causa do fuso horário, é muito difícil, mas uma Copa muito tranquila no dia a dia. Então foi bem legal, foi bem emocionante fazer essa primeira Copa, ainda mais que o Brasil foi campeão. Falando de Copa do Mundo, eu vou aqui abrir espaço para a galera que perguntou lá no meu direct. O Gonçalo Dias, que ele disse que acompanha a página de Portugal, ele perguntou para você se você toparia narrar o 7-1. Ora, quem não toparia, né, André? Você disse que, acho que foi no Bolívia Talk Show, que você disse que queria narrar para descer a cinta lá. Na verdade ele perguntou qual foi o gol que eu queria ter narrado, enfim, eu falei, ou o jogo, não lembro, e eu falei que eu gostaria de ter narrado o 7-1, porque eu tenho convicção que sairia algo da minha narração, que eu não sei o que seria, porque essas coisas acontecem na hora, que eu acho que seria uma das narrações a entrar para a história também. Do mesmo jeito lá do Impossível Aconteceu, enfim, de várias narrações que acontecem aqui, do Homem da Máquina da Besta Enjaulada, coisas que acontecem na hora. Eu tenho certeza que nesse dia teria acontecido algo na hora que teria entrado para a história. Não sei o que, mas sem dúvida hoje a gente estaria falando, caramba, André, você enlouqueceu aquele dia, né? E eu ia falar, aquele dia eu enlouqueci. E eu me lembro que logo após você entrou muito puto no caderno de esporte, dava pra ver no seu semblante que você tava com muita raiva. Quem não tava, né? Quem não tava com muita raiva. Deixa eu passar aqui pela galera. Davi tá por aqui, Pedro Lucas, J. Araújo, dizendo que você é o homem do bordão, a fábrica do bordão na TV brasileira. O Thierry tá por aqui dizendo que você é um mito. Muita galera tá perguntando como é que foi narrar o Barcelona 6-1 do PSG. Já, galera, já a gente vai perguntar isso pro André. O Juninho tá perguntando aqui se o Neymar vai pra Espanha. Eu não sei, André, Juninho. Se você souber, você me avisa. André, e você também começou lá no Esporte Interativo, conciliando rádio com TV, não foi isso? Como foi lá o começo do Esporte Interativo, que você foi um dos... Como é que eu posso dizer? Um dos pilares desse projeto do Esporte Interativo. Na verdade, o Esporte Interativo ele já fazia suas transmissões na Band, com o campeonato inglês, tal, tinha passado pela Record, tinha feito Champions na Rede TV, na Record acho que não, na Rede TV. E aí, depois na Band, enfim, e estava lá, fazendo sua transmissão. E aí eles me chamaram em 2006 para fazer o Esporte Interativo na TV Cultura, que era o campeonato português. Então eles fariam as transmissões do inglês na Band e do português na Cultura. E aí foi quando eu entrei no Esporte Interativo
para fazer especificamente o Campeonato Português. Então, todo sábado, eu pedi liberação para o Éder me liberou. É óbvio que, com isso, eu passei a ter uma rotina muito desgastante, porque ele me deu todo sábado de folga, porque esses jogos eram aos sábados. Todo sábado ele me dava de folga, só que era a minha folga da semana. Eu folgava na rádio para trabalhar na TV. E então eu fiquei muito tempo sem folgar. E aí aí termina o Campeonato Português, tem a Copa do Mundo, e quando a gente volta para o segundo semestre em 2006, aí o projeto seria na NGT, que é uma TV que pega em algumas cidades, em alguns lugares, inclusive Rio e São Paulo, e aí seria todo sábado, mais um jogo do Campeonato Inglês e um jogo do Campeonato Português, que eram os dois campeonatos que o Esporte Interativo tinha os direitos, mas ele mostrava só um jogo lá na Band. Não renovou o negócio com a Cultura, e eles podiam mostrar, se não me engano, 3 jogos por rodada. E aí eles começaram a pensar em fazer a TV e experimentaram, vamos pegar um horário no sábado inteiro, lá na NGT, e vamos ver o que acontece. A gente faz uma transmissão, depois mostra os melhores momentos dos jogos, tal, não sei o que, faz outra transmissão. E aí eles me chamaram. E eu falei, tá bom, só que era o mesmo esquema. O Éder me deu os sábados de folga, só que com uma diferença. Essas transmissões eram no Rio. E assim, nesse começo eu não tinha grana para comprar passagem aérea, nada. Eu tinha um cachê, eles me pagavam, bonitinho, certinho, só que era o dinheiro da passagem praticamente. Então, sexta-feira era geralmente a folga do Éder Luiz no programa da rádio. Aí eu apresentava o programa da rádio na sexta, terminava o programa ali, sei lá, umas 7h30, 8 horas, passava em casa, tomava um banho, corria para a rodoviária, pegava o ônibus da meia-noite para o Rio. Chegava no Rio umas 6h30 da manhã, tomava um café na rodoviária, ia para a TV, narrava o jogo do Campeonato Inglês de manhã, saía almoçar, voltava para narrar o jogo do Campeonato Português, saía, comia alguma coisa, tomava um banho na rodoviária e pegava o ônibus da meia-noite da volta para São Paulo. E aí chegava aqui no domingo, 6h30, 7 da manhã, corria em casa, dava uma descansadinha e ia fazer o jogo pela rádio no domingo. Então assim, eu saía da rádio, passava trabalhando sábado e voltava para trabalhar no domingo. Então assim, foi bem desgastante. Foi assim o segundo semestre inteiro de 2006. Até que foi mais ainda do que... Foi antes da Copa do Mundo que a gente começou com isso. Deixa eu só fazer uma conta aqui rápido. Abril, a gente começa... Na verdade, cara, no começo de 2006, é isso mesmo. No começo de 2006. Eu já estou narrando com eles há tempos na Cultura, desde 2005. E aí isso é começo de 2006, porque eu lembro que em abril meu filho nasceu e era um sábado. Foi o único sábado que eu não fui. O único sábado que eu não fui foi em abril, quando meu filho nasceu. Então foi o ano de 2006 inteiro. E aí, cara, quando chega no final do ano, eles falam, vamos fazer uma TV. Tá afim? Aí eu falei, caraca, cara, sério mesmo? Tô afim, mas como é que vai ser, né? Não, nós vamos fazer uma TV de esportes, uma TV aberta de esportes. Eu achei que eles estivessem todos loucos e tinha que mudar pro Rio. Tinha que morar no Rio de Janeiro. E aí eu fui com a família pro Rio e morei lá 8 anos, graças a esse projeto do Esporte Interativo. Você falou que era uma correria danada e tudo mais, pegar bons de São Paulo para o Rio de Janeiro. Nesse período que estava nessa correria danada, você já pensou em largar não, já pensou em deixar um projeto e seguir apenas um, por exemplo? Você tinha pensado em largar a rádio e já ir para o Esporte Interativo ou vice-versa, antes de receber a proposta? Não dava, porque o Esporte Interativo nem sabia se ia virar. E essa época eu já era casado e já tinha filho. Não dava para... E o Esporte Interativo nem queria que isso acontecesse. O Esporte Interativo queria alguém na minha situação, queria alguém que estivesse empregado, mas que tivesse a fim de apostar em algo que talvez desse certo. Não dava para trocar. Eu não ia conseguir viver só com o que eu recebia do Esporte Interativo. Nesse começo, realmente, eu era empatado. O que eu recebia, eu gastava para poder ir para o Rio para fazer os jogos.
Então, só quando eles decidem fazer a TV, que aí sim, aí eles me chamaram, mas aí é na virada de 2006 para 2007. Aí é no Natal. No Natal eles me ligam, em 2006, falando, ó, a gente quer você aqui. A proposta é essa. Tá afim? Eu falei, tá, a proposta é essa, eu tenho que estar aí quando? Aí eles falaram, você tem que estar aqui, eu acho que era dia 3 de janeiro. Acho que era dia 3 de janeiro. Isso é Natal, assim. Eu teria que estar lá depois de 10 dias para morar. E com filho pequeno, enfim, meu filho não tinha nem 1 ano. E aí eu tive que... Não pensei muito, mas tive que organizar, né? Fui na frente, depois levei a família. Tive que dar meu jeito. Mas aí sim, aí nesse momento eles falam, ó, a gente quer que você venha e não dá pra ficar na rádio porque você vai morar aqui. Aí eu pedi pro Éder Luiz liberação, porque eu tinha contrato com a rádio, eu tinha mais 1 ano de contrato como repórter, pedi liberação para ele me liberou, me incentivou, falou, vai lá, se não der certo, você volta, vem trabalhar comigo de novo, seu lugar tá aqui. E aí eu fui e acabou que tô lá até hoje, né? Não no Rio, mas tô lá no Esporte Interativo até hoje, mesmo sem o canal existir, estamos lá. Eu moro no Nordeste, em Teresina, e não sei se você sabe, aqui no Nordeste, você ficou muito famoso, suas narrações ficaram muito famosas por conta de um jogo de videogame. Jogava PlayStation 2, tinha o Bomba Pet e tinha muitas suas narrações. Eu tenho uma fala sua decorada na minha cabeça. Você falava assim, ó, qual time o Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Eu falei agora há pouco. Qual clube o Tevez foi revelado? Corinthians, Boca Juniors ou Peñarol? Chegou pra você esse lance da galera desse jogo? A galera fala pra você na rua? Chegou pra você isso? Chegou. Eu nunca vi o jogo, mas muita gente comentava na época. Tem a frase também, já pensou em andar com a camisa do Cristiano Ronaldo aí no seu bairro ou na sua rua? Tinha uma coisa dessa. Já pensou você andar na rua com a camisa do Cristiano Ronaldo? Mostrar pro seu vizinho? Então. E eu nunca vi. Mas muita gente já me contou essa história e até hoje tem gente velha aí, quer dizer, gente adulta que fala, pô, eu quando era criança, jogava, eu falei, pô, não exagera, cara, quando era criança, mas aí eu faço as contas, pode ser mesmo, porque 2007 já se vão 13 anos, então se ele tivesse 12 anos jogando videogame, hoje tem 25. Então é assim mesmo, o tempo passa e tem muita gente aí adulta hoje que jogou PlayStation com a minha narração. Tudo pirata, mas jogou PlayStation com a narração. Exatamente, tudo pirata. O Bruno tá por aqui, tá dizendo que tua história é incrível. O Marcelino disse que o EI acabar foi uma das histórias mais tristes. Na verdade não acabou, né? Ainda continua aí, acabou foi um canal. O Darigol tá falando que é fã do André. Galera, segue participando. Pode mandar, galera, perguntas para o André Henning, que no decorrer da live ele vai responder. Ô André, eu considero o Esporte Interativo a casa da Champions League realmente, porque eu conheci a Champions League através do Esporte Interativo. Conheci não, acompanhei com mais frequência através do Esporte Interativo. Você lembra a sua primeira transmissão no Esporte Interativo com a Champions League? Cara, não lembro. Honestamente, não lembro. Sei que é 2008 ou 2009. Acho que 2008. Mas não lembro o jogo em si. Não lembro. Era diferente porque era na TV aberta, quando a gente era parabólica, né? Então era assim, a ESPN fazia os jogos na fechada, que nem a gente faz hoje, na TV por assinatura. E aí na TV aberta, um jogo de terça a gente mostrava, um jogo de quarta a Globo mostrava. Então a gente dividia com a Globo na TV aberta a Champions. E então toda terça eu narrava um jogo da Liga dos Campeões da Europa. E a final da Champions a gente não podia fazer ao vivo. Quem fazia ao vivo na TV aberta era a Globo, a gente podia mostrar de noite só. Mas a gente narrava ao vivo, a gente narrava no dia da final, que começou a ser no sábado, aí a gente narrava e de noite passava a nossa narração, a nossa versão.
Mas eu não lembro, cara, o primeiro jogo. Seria até bom pesquisar isso. Mas não lembro qual foi o primeiro jogo de Champions que eu narrei. Eu vou pesquisar e depois eu vou lhe mandar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Narrar um jogo em loco é interessante, é muito legal. Todos os narradores adoram narrar jogos em loco. Mas narrar uma Champions League, André, em loco é diferente, né? Conta pra mim como é que é essa experiência, a atmosfera, quando toca aquele hino maravilhoso. Conta pra gente como é que é. É legal, cara, é legal. A primeira partida de Champions que eu fui para narrar no estádio, eu não narrei, que foi um Barcelona e Arsenal em 2009 ou 10, acho que 9. E o Messi faz 4 gols nesse jogo. E quando eu cheguei lá, teve um problema com a nossa linha. Eu fui sozinho. Na verdade, eu fui porque eu iria correr a maratona. No final de semana, eu ia correr uma maratona de Paris, que eu tinha treinado, e aí eu pedi liberação para a TV para correr a maratona, porque eu consegui a inscrição. E aí eles falaram, pô, já que você vai para a Europa, vamos pensar em algum jogo para você narrar de lá. Você já vai estar lá mesmo? Ah, tá bom. Aí eu fui para a Inglaterra para narrar Chelsea e Manchester United e Chelsea, que é o jogo que praticamente define o campeão inglês da temporada. Que é uma vitória do Chelsea contra o Manchester por 2-1. O Drogba faz uma grande partida, inclusive. De lá eu fui para Barcelona para narrar esse Barcelona e Arsenal, e aí depois eu estava livre para poder correr a maratona no final de semana seguinte. E quando eu cheguei, tinha tido um erro. Os caras não instalaram a nossa linha lá no Camp Nou, nossa linha telefônica, enfim, nossa linha de internet, nosso canal de internet, para poder mandar o áudio. E eu sentei lá e vi o jogo. Então, a primeira vez que eu fui num jogo de Champions, eu me decepcionei, porque não consegui narrar. O Jorge narrou esse jogo do Rio de Janeiro. Mas depois, a gente aí sim, já com mais estrutura, não foi um improviso, nada, a gente vai para narrar a primeira grande cobertura nossa, é a final de Berlim, em 2015. Porque a gente vai para narrar a final. De novo, era em VT ainda, porque ainda era o contrato da ESPN. É o último jogo que a ESPN faz, porque a partir da temporada seguinte, a gente que vai passar a mostrar Champions com exclusividade na TV fechada para o Brasil. E aí, então, o nosso primeiro jogo no estádio, com a baita estrutura e tal, é a decisão da Champions de 2015 em Berlim, Barcelona e Juventus, que tem o gol do Neymar no finalzinho do jogo e tal. E realmente, para a gente ali, foi um sonho, cara. Foi um negócio... Porque ainda mais numa final, nada do que eu aproveitei nesse jogo, eu tinha aproveitado naquele Barcelona e Arsenal, porque aquele dia eu estava preocupado, fiquei chateado, sem a linha, nem prestei atenção no hino da Champions, não prestei atenção em nada. No dia da final, sim, no dia da final, um calor, um sol maravilhoso em Berlim, aí eu lembro dos detalhes, a gente caminhando para o estádio, todo mundo uniformizado, eu, o Zico e o Vitor Sérgio. E uniformizado, com a camisa do Esporte Interativo, chegando na nossa posição, escrito ali, Esporte Interativo, a gente vendo, pega o headset, coloca, fala, alô Brasil, tudo bem, pô, aquilo ali realmente foi, e aí o hino da Champions, a festa, o título, realmente foi um momento muito especial, essa primeira transmissão de Champions nossa. E até hoje é assim, toda vez que a gente vai para o estádio, tem uma coisa diferente, tem uma história nova. A primeira vez que você vai no Borussia Dortmund, que você vê lá a Muralha Amarela, primeira vez que você vai no Allianz Arena, que é um dos estádios mais bonitos do mundo, em Anfield, que o torcedor está cantando You'll Never Walk Alone, que o torcedor também canta em Dortmund e também canta lá no Celtic, que também é maravilhoso. Então, assim, cada jogo tem uma história e a gente se emociona. Eu falei pra você que o jogo mais marcante pra mim da Champions League não foi os títulos do Real Madrid, foi o jogo, também o título do Real Madrid, mas foi o jogo Wolfsburg 0, Real Madrid 3, que o Cristiano faz 3 gols. Pra mim foi o jogo mais marcante que eu me lembro. Eu joguei cadeira pro alto, joguei tudo pro alto, tirei a camisa, foi uma festa só. O jogo mais marcante que você fez da Champions foi da final do Neymar, que também teve uma narração marcante, que o Neymar até ouviu, que eu até me lembro como é que você narrou, que você falou, faz Neymar, gol! É essa aí. O seu sonho está realizado.
Então, esse jogo foi bem legal, o Wolfsburg e Real Madrid, porque o Real Madrid precisava virar, tinha tomado 2-0, né, lá na Alemanha. E esse jogo a gente estava em loco, esse jogo a gente estava lá, e durante a semana o Cristiano tinha gravado alguns vídeos, pedindo uma noite mágica para o torcedor e tal. Então, essa é a diferença de quando você vive o jogo, né? Quando você vive a semana do jogo, ao invés de fazer o jogo pela televisão. Tem alguns detalhes que, se eu tivesse aqui, talvez tivessem passado despercebido. E lá não, lá eu vi na televisão, lá eu vi as pessoas comentando. É diferente quando você sente esse clima do jogo. Então, esse jogo aí foi bem especial também. Eu lembro que a gente acho que fez imagem da cabine, eu narrando ali na posição de transmissão. Esse jogo foi legal. Agora, o gol do Neymar fica marcado, sim, porque é a nossa primeira final, é gol de título, tal. Para ele era muito importante, né? O gol de bicicleta do Cristiano, tem vários. Mas eu acho que o mais assim é o gol do Sérgio Roberto, né? A virada do Barcelona para cima do Paris Saint-Germain, que é um resultado completamente inusitado. Já tinha meio que desistido do jogo, inclusive. Então, aquele gol do Sérgio Roberto, ele tá lá entre os top para serem lembrados. Você falou aí do Cristiano Ronaldo, da onde surgiu o bordão "uma besta enjaulada com ódio"? Não, isso é um áudio, cara, um áudio que circula aí do WhatsApp, de um fã do Cristiano Ronaldo, falando no grupo zoando um amigo dele que é fã do Messi. E aí ele fala, pô, você tá maluco, cara, porque o Cristiano é vencedor, o Cristiano é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, ele vence. E aí aquele áudio a gente trocou muito entre a gente nos nossos grupos de amigos e tal, e não sei, e aí naquele dia eu passei a falar isso assim, fora do ar. Ele sabe, toda vez que mostrava assim, eu falava, pô, ele é uma besta enjaulada mesmo, E aí, na hora, eu falei, pô, por que não agora, nessa narração, né? E surgiu, e aí eu falei, não é nada criado, é uma imitação do áudio que ficou famoso. Então, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada, ele vence. Você tem vários bordões, tem aquele que quando o cara vai bater um escanteio, uma falta, você fala, quem sabe na bola parada. Você também tem aquele bordão, tem que apanhar de cinta. Enfim, esses bordões vai saindo naturalmente ou você pensa em fazer? Sai naturalmente, cara. Sai naturalmente. Eu nunca pensei assim num bordão e para testar e usar. Ele sai naturalmente. E aí, assim, quando você fala na transmissão e alguém fala, pô, legal isso, tal coisa você falou, e depois eu revejo também muitas transmissões com calma, aí eu vejo, pô, eu falei tal coisa, quem sabe isso aqui eu posso usar mais, tal. Então, assim, eu nem sou um grande criador de bordões, mas eu pego, assim, as frases que dão certo, e aí eu repito. Tem um monte de bordão que eu usava e esqueci. Eu falava porque não chega a ser um bordão, mas é uma maneira de falar. E tinha, tá de brincadeira, acho, não lembro. Porque o Neto falava brincadeira, eu falava tá de brincadeira. Tinha um monte, mas alguns eu uso, outros não. Tem que apanhar de cinta. Eu fico um tempão, às vezes, sem falar, e de repente fala. Quem sabe na bola parada, não. Quem sabe na bola parada eu uso mais. Talvez seja o que eu use mais hoje. Bacana, André, bacana. Deixa eu dar uma passada aqui na galera. O Edmar Timão tá mandando um abraço pra você. O Antônio tá pedindo salve. O Vitorino tá dizendo que você é fera. Guilherme tá dizendo que você é muito bom. Galera te elogiando muito, André, aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre dois campeonatos que eu gosto bastante, que é a Copa Verde e a nossa Copa do Nordeste, que eu acompanho a Copa do Nordeste muitos e muitos anos. Como é que foi para vocês do esporte interativo? Não sei se eu posso dizer assim, mas eu vou falar que popularizar esses dois grandes eventos para o resto do país, porque o futebol, principalmente do Norte, não tem uma visibilidade grande no cenário brasileiro. O Nordeste tem de vez em quando tem os clubes como Sport, Náutico, beliscavam a Série A, mas conta pra gente como foi fazer esse trabalho no Norte e no Nordeste. Ah, cara, sensacional, assim. A Copa do Nordeste é meu xodó, porque eu, além de ter morado muitos anos no Nordeste e ir
muitas vezes, todos os anos para lá, eu tenho um carinho enorme pela forma como o torcedor é apaixonado pelo time, enfim. Então a Copa do Nordeste, ela é muito natural, é muito natural eu gostar da Copa do Nordeste. E ela tem um espaço na minha vida que é maravilhoso, porque eu fiz grandes finais, eu conheci cidades do Nordeste que eu não conhecia ainda, e eu já conhecia bastante o Nordeste. Então eu fiquei muito feliz, por exemplo, de fazer uma final em Campina Grande, em Arapiraca, depois voltamos a Campina Grande, além das capitais, além de todas as cidades maravilhosas que a gente passou durante todo o tempo que a gente cobriu a Copa do Nordeste. A Copa Verde, para mim, foi uma grande, não surpresa, mas uma grande novidade, porque eu, em todos os meus anos de repórter, eu nunca tinha ido fazer um jogo, nem em Belém, nem em Manaus, nem nos lugares que eu fui por conta da Copa Verde. A Copa do Nordeste eu já conhecia, né, os locais do Nordeste, eu já conhecia a paixão do torcedor do River, do Flamengo, do torcedor do Bahia, enfim, eu já conhecia. A do torcedor de Belém, por exemplo, eu só ouvia falar, mas eu nunca tinha visto. E a primeira vez que eu fui lá narrar um repá, que foi pela Copa Verde, eu fiquei maravilhado, porque era tudo que eu imaginava, mais um pouco. A paixão do torcedor remista, do torcedor do Papão, enfim, aquilo lá mexe muito. Para quem gosta e se apaixona e se envolve com um jogo de futebol que nem eu me envolvo, é legal demais. Então, a Copa Verde foi uma grande surpresa, uma grande novidade na minha vida, e eu não narrei muito, porque acabava que na escala, geralmente era dia de Champions, que também tinha a data de Copa Verde, então eu estava no jogo da Champions, às vezes tinha a Copa do Nordeste junto, então assim, o Jorge fez mais finais do que eu só fiz uma final, fiz 2 finais de Copa Verde. Eu fiz uma que foi uma viradeira infernal lá na Arena do Pantanal, Cuiabá e Remo. Uhum. Cuiabá e Remo, e depois fiz em Brasília, Remo e Brasília. Brasília e Remo, foram 2 finais de Copa Verde que eu fiz, então, mas foi maravilhoso, foi fantástico, porque uma parte do Brasil, um pedaço do Brasil, que muita gente ignora, que muita gente faz piada, sabe, maltrata. E eu não, cara. Pra mim é Brasil que nem nós e mais ainda. Porque o Diogo Pujé, que tá aí na live, tava comigo nas 2 aí, ó. Grande repórter lá de Belém do Pará. E assim, porque torcer pro Flamengo é fácil, cara. Todo ano você grita campeão, aí joga Libertadores, vai lá. Torcer pro Corinthians é fácil, que agora tá mal, mas gritou um monte de campeão. Até pro São Paulo, que tá um tempão sem... mas tá acostumado. E dura ser torcedor, do Remo, do Papão, que fica brigando por uma vaga na Série D, C, B, e aí sobe, cai. Duro torcer pro Náutico, que aí sobe, cai, aí o Santa e vai. Duro é você viver com essa dificuldade. Então a paixão desse torcedor, eu acho que ela é mais respeitada ainda. Então foi bem bacana. Eu gostava muito de assistir, principalmente a Série D, naquela época o Fortaleza estava brigando muito para subir, não subia. Eu gostava muito dos jogos na tarde de sábado. Enfim, era muito... E Série C eu fiz bastante, que o Fortaleza ficava batendo na trave ali. Eu fiz Fortaleza e Macaé, fiz, enfim, teve um monte de jogo que a gente rodou o Brasil aí fazendo jogos bem legais, que envolvem torcidas apaixonadas e que são maravilhosas, né? E a festa no Nordeste é muito, muito bacana. O povo do Nordeste é muito caloroso, é muito receptivo. Uma das maiores decepções que eu tenho no futebol no estádio foi River do Piauí e Botafogo de São Paulo, a final da Série D, que o River perdeu aqui em casa, que não esse jogo com o Jorge. Eu fiquei muito triste nesse dia, que eu acompanho muito o River, vou em todos os jogos, sempre estou acompanhando. Então foi uma das grandes decepções que eu tive no futebol. Deixa eu dar uma passada aqui pela galera. O Vitor tá por aqui, o Diego Puxet estava por aqui, ele que foi por muito tempo repórter lá
Belém do Pará, cobria Paysandu e Remo. Depois foi cobrir o Vitória e o Bahia, lá em Salvador. Arthur Ribeiro também está por aqui. André, você ganhou no Esporte Interativo um programa, né, no ar com o André Henning, programa de entrevistas. Tirando a entrevista que você fez com seu pai, Hermando Henning, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Qual foi a entrevista mais marcante para você, aquela que deu mais repercussão, aquela que você curtiu mais em fazer? Cara, assim, sempre quando você recebe um cara que você admira e tem a chance de conversar com ele, e bater papo com ele e conhecer mais a pessoa, é gratificante. Então, assim, eu tive a minha carreira inteira de repórter, que eu tinha mais contato com os jogadores do Palmeiras, que era o time que eu era setorista. De vez em quando era escalado para uma viagem com o São Paulo, com o Corinthians ou com o Santos, e aí você se aproxima um pouco. Numa viagem de cobertura de seleção, você naquela época se aproximava um pouco, então você acabava conhecendo. Mas o futebol de um tempo para cá, ele ficou muito complicado para você ter contato com os jogadores e conhecer mais, conhecer algo além do perfil do cara no Instagram Então, toda entrevista, cara, que eu tive chance de fazer, porque ali eu conversei no ar com eles, com a pauta completamente livre, que eu ia indicando, e depois, e antes, e conversar e bater papo e saber de... Então, cara, eu não vou ter o nome de uma pessoa, eu recebi tanta gente boa. Eu conheci mais Adilson Batista, Paulo André, todos, assim, personagens que eu vou falar para vocês, são personagens que eu sou fã, como pessoas, como gente do futebol, Alex, Zé Elias, Daniel Alves, é um personagem fascinante, tem um monte de discordância dele, mas é um personagem fascinante. Filipão, Luxemburgo, técnicos que estão há muito tempo parados e que são maravilhosos. Celso Rotti, uma porrada, cara. Falcão, eu adoro conversar com o Falcão. O Falcão teve lá, Milton Neves teve lá, Datena teve lá. Tanta gente do futebol, não tem uma entrevista assim. Mas o Lugano, que é um personagem maravilhoso, Cafu, Edmilson, tanta gente, o Sávio, Zico, Emerson Leão. Eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, assim, todos esses grandes personagens é legal quando você passa a ter contato. Mano Menezes, quando você passa a ter contato com eles e entender mais de cada um. Bacana, André. Seria injustiça, né? Porque tantos nomes bons já passaram para você entrevistar, seria injustiça. Mas conta pra gente um pouco da sua emoção de entrevistar o seu pai. Foi uma coisa diferente, né? Que você com certeza tem o seu pai como seu maior incentivador e sua maior inspiração, né? Na verdade foi ele que me entrevistou, né? Foi um programa meu com ele, mas foi ele que me entrevistou. Então, mas foi completamente inesperado, eu não estava esperando, foi uma surpresa. Foi a última edição do programa. O programa teve que sair do ar da TV. Então a gente acabou fazendo aquela última edição e a produção preparou aquela surpresa para mim. Mas foi legal, cara, foi legal, foi diferente, mas foi bem legal. Tá finalizando a nossa live, André. Eu quero falar sobre o projeto que você está fazendo, que você está levando lanches para as pessoas aí na Praça Marechal Deodoro. Conta pra gente, André, um pouco desse projeto que você está fazendo em parceria com outras pessoas. Se alguém quiser ajudar, como é que faz? Conta pra gente essa boa ação que você está fazendo, que é muito boa, louvável nesse período que a gente está de quarentena, dificuldades, enfim, conta pra gente um pouco desse projeto. Rapaz, na verdade, eu não era para falar, nunca quis falar. Eu comecei a ajudar agora na quarentena, porque eu moro numa região muito próxima do centro de São Paulo, que tem muita gente ali necessitada, muita gente que não tem onde morar. E eu no começo da quarentena, quando ainda se falava que você podia sair para dar uma corrida, desde que você estivesse isolado, desde que você não sentasse para se aquecer num banco. Basicamente, se você saísse para dar uma volta no quarteirão e voltasse para casa, você estava seguro, né?
Hoje não é mais assim, mas no começo da quarentena foi. E eu corria mesmo por aqui pelo bairro e vi um número de pessoas aumentando muito. Pessoas que os restaurantes fechados não mais como pegar uma comida, que as pessoas de carro não podiam ajudar dando um dinheiro e tal. Então eu falei, vou ajudar. E aí comecei a ajudar, mas sem falar nada para ninguém. E aí fui convencido por alguns amigos bem próximos que sabiam, de falar, cara, por que você não faz uma vaquinha? Porque muita gente vai ajudar e você vai poder ajudar mais gente. E aí eu fui convencido, aí eu falei, então beleza, então eu vou fazer, mas com o intuito só de poder captar mais dinheiro para ajudar mais gente ainda. E foi o que aconteceu. Então assim, eu não gosto de ficar falando, porque fica parecendo que é autopromoção, e não é, eu não ganho nada com isso, ninguém passa a me seguir, por exemplo, porque eu faço uma boa, inclusive que não acha legal, que não gosta, que não concorda em dar dinheiro para quem está com, em dar dinheiro não, em dar comida para quem está com fome na rua. Tem gente que acha que isso é um absurdo. Eu respeito, não concordo com nada, mas então para poder captar mais dinheiro e ajudar mais gente, eu acabei falando e continuo fazendo, a vaquinha está lá aberta. Quem entrar no meu Instagram aí vai ver lá na minha bio que está lá a vaquinha. Isso, e aí a gente sai aqui toda terça, quinta e domingo para entregar comida para quem está passando fome, além de levar em algumas comunidades de gente que eu conheço, que eu levo para comunidades e entrego para famílias que têm criança, e como o sucesso foi tão grande, nós vamos começar a levar também para alguns asilos que estão passando por dificuldade, então nós também vamos ajudar. E eu estou toda terça, quinta e domingo. Não é toda terça, quinta e domingo que eu posso ir à rua para ajudar, porque às vezes eu estou trabalhando. Ontem, por exemplo, domingo eu fui aqui e a gente entregou 600 sanduíches. E foi um negócio maravilhoso, enfim, que a gente ajudou bastante gente. E eu tenho feito. Então, eu estou falando porque você me perguntou. Mas quem puder ajudar, faça o mesmo, porque fazer o bem faz bem. Faz muito bem. Eu entendo perfeitamente você não querer falar disso, porque o pessoal pega muito no pé mesmo, ele pensa que a gente quer se autopromover. Enfim, continue fazendo o que você está fazendo e não ligue para esses idiotas de plantões que tem no Twitter, no Instagram. Não ligue para isso. Sei que você não liga, mas vale ressaltar, eles são mal-humorados, eles não devem amar, enfim, não ligue para esses idiotas. André, a gente está terminando a nossa live, eu acho que falta alguns 3 minutinhos, 2 minutinhos. A gente não pode terminar a live sem você falar daquele Mundial Feminino de Handball, que foi uma das narrações marcantes que tem na sua carreira, histórica. Tem uma imagem da cabine onde você estava narrando de pé os últimos minutos. Conta pra gente como foi narrar esse Mundial, que foi bastante interessante. Eu me lembro que a Bonica Danel estava lá em loco, ela começa a chorar lá na quadra, muita emoção. Conta pra gente. Foi bem legal, porque assim, eu nunca tinha narrado handball, e aí em 2011 tem o Mundial aqui do Brasil. Eu me envolvo com o esporte, me envolvo com as pessoas, me envolvo com o técnico da seleção, com as jogadoras, passei a conhecer todo mundo, e o Brasil é eliminado numa quarta de final aqui, que a gente sentiu que o Brasil podia mais. E aí eu vou para Londres e encontro com as meninas lá em Londres. O Brasil também tem uma eliminação traumática na Olimpíada de Londres, que a gente não transmitiu, mas eu estava lá. E aí quando vem 2013 o Mundial, cara, o Brasil é campeão do mundo. E foi maravilhoso, foi fantástico, porque a nossa história só ficou mais próxima. Esporte interativo e seleção feminina de handball. Então mantenho amizade com várias delas até hoje. A Dara, capitã daquela seleção, é uma amiga querida. O Morten, técnico, está em Angola hoje também. Então a gente desenvolveu uma relação muito legal e era um momento muito importante para o esporte interativo também, que estava tentando buscar seu espaço e tal. Então foi bem legal, é uma cobertura que eu guardo com muito carinho. Rapidinho, perguntas rápidas. Você ainda sonha em narrar a Copa do Mundo? Não é um sonho, é uma vontade, mas se não acontecer, paciência. Um esporte que você quer narrar futuramente? Eu gostaria de narrar basquete de novo. Wizards, né? O Wizards, eu nunca narrei um jogo do Wizards, cara. Eu gostaria de narrar um jogo do meu time. Seria bacana ver esse lado narrador
e torcedor ao mesmo tempo. Será? Não sei se você... Eu ia torcer. Você é muito... Eu torço... Eu costumo sofrer pelo Oklahoma. Eu já até larguei. Teve uma temporada que eu fez tanta merda, eu fiquei puto de raiva, enfim. Mas o meu... todo mundo vai entender se eu torcer, porque é fraquinho, então todo mundo vai entender. André, gostaria de te agradecer. Muito obrigado por esse bate-papo que a gente fez. Muito obrigado pela suas experiências, um pouco da sua carreira. Muito obrigado mesmo. Continue fazendo o que você faz muito bem, diga-se de passagem, e que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Muito obrigado, André. Valeu mesmo, viu? Valeu, obrigado vocês e parabéns aí pelo perfil. Continua dando moral aí para nós narradores, todos nós que tentamos fazer aí do futebol algo mais assim, mais legal e mais atrativo para vocês. Obrigadão, um abração, obrigado pelo convite.